Boa tarde, sintam-se bem-vindos, acolhidos, abraçados pela nossa sociedade espírita, Luz, Paz e Caridade. Possamos, nestes momentos em que estaremos juntos, buscar tudo aquilo que viemos encontrar: a paz, a harmonia, o bom ânimo, e que possamos então absorver da melhor forma os ensinamentos de Jesus, que possamos manter as nossas mentes conectadas, concentrados durante a palestra dessa tarde. Convido a todos a fazer a prece inicial. O sentimento é de gratidão, amigo Jesus, por estarmos aqui nesta tarde, seja virtualmente, seja presencialmente. O que importa é que viemos buscar a Tua palavra de amor, para que pacifique os nossos corações e nos renove o ânimo. Que possamos, então, encontrar tudo aquilo que viemos buscar nesta tarde e sentindo desde já a presença dos benfeitores que nos incentivam, agradecemos por este momento. Convido então a nossa amiga Regiane Reis, que vai fazer a exposição dessa tarde. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos, aos nossos amigos que estão aqui presencialmente, aos que estão nos acompanhando na plataforma do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos então refletir à luz da nossa doutrina espírita sobre um assunto, um tema do qual precisamos todos nós desenvolvermos em nós essa qualidade, a virtude. Capítulo 17 do nosso Evangelho, capítulo Sede Perfeitos, um capítulo maravilhoso que nos traz reflexões fantásticas sobre todas as questões em nós que precisam serem desenvolvidas. A virtude, pelo que entendemos, normalmente entendemos de uma forma um tanto quanto limitada. A virtude é algo muito abrangente, muito maior do que aquilo que nós costumamos interpretar. Vamos trazer, por exemplo, o conceito de virtude no dicionário. Característica do que está em conformidade com o correto, aceitável ou esperado por uma religião, pela moral, pela ética, etc. O que segue os preceitos do bem, de normas morais, boa conduta. Este é o conceito de virtude no dicionário. Vamos agora refletirmos sobre o que nos diz Emmanuel a respeito de virtude. No livro O Consolador, perguntado sobre se a virtude é concessão de Deus ou se é aquisição da criatura, Emmanuel nos diz: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora, a aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Ou seja, a virtude é uma qualidade desenvolvida por cada um de nós. Nós conquistamos virtudes através das nossas existências, através das nossas experiências. Estamos buscando melhorarmos-nos, aprimorarmos-nos. Mas existem algumas formas de virtude. Mas antes de chegar nesse ponto de explorarmos as formas de virtudes, vamos para o nosso Evangelho.
lá no capítulo 17, uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Vamos trazer estas máximas, estas qualidades para pertinho de nós. Essa é a ideia. Refletirmos à luz das mensagens dos Espíritos que falam conosco através do nosso Evangelho. Nós conseguimos desenvolver em nós, no dia a dia, na nossa vida, nós já conquistamos, nós já conseguimos estas qualidades, já somos caritativos, conseguimos ser modestos, sóbrios. O que, de fato, nós conseguimos enquanto homens e mulheres de bem? Nesse processo de progresso que já existe em cada um de nós. Todos nós estamos em franco processo de evolução. Então, estamos sim, cada um de nós, trabalhando nessa busca de aperfeiçoamento e de melhoramento. Mas se faz necessário nós de vez em quando pararmos para analisar. O que eu consegui até aqui? Será que já é o suficiente? Será que é isso que eu desejo ter conquistado até agora? Ou será que talvez eu tenha um potencial um pouco maior, mas não estou explorando esse potencial? Por N motivos. Agora vamos aos motivos relatados aqui. Infelizmente, quase sempre, as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Somos orgulhosos? Nós temos um pouquinho de orgulho em nós, ou muito, ou mais ou menos? Pois então, eu só estou vendo o pessoal fazendo assim para mim ali como resposta, né? Temos todos um pouco de orgulho, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas ainda somos orgulhosos, ainda somos egoístas. Isso faz parte ainda do nosso ser, pelo menos da maioria de nós. Então, é trabalho, sim, é trabalho. É necessário, é necessário. É para amanhã? Não. É para hoje, talvez para ontem, mas é necessário nós trabalharmos em cima dessas questões, de diminuirmos um pouco o nosso orgulho, de diminuirmos um pouco o nosso egoísmo, de olharmos para os nossos semelhantes com um olhar mais fraterno, mais amoroso, mais puro, aprendermos a colocarmos-nos no lugar do outro e não desejarmos para o outro aquilo que não desejamos a todos nós. Os grandes homens, as grandes criaturas que passaram pela história praticavam o bem de forma desinteressada. Este é o grande, o completo e o verdadeiro sentido. Fazermos o bem desinteressadamente. Auxiliarmos a todos. Aqueles que por vezes surgem na vida da gente sem mais nem menos. Às vezes batem à nossa porta, ou telefonam, ou passam uma mensagem pedindo, às vezes implorando um auxílio. É Deus batendo na nossa porta, propiciando essa oportunidade de evolução e de progresso. Aí eu penso assim, eu não vou ganhar nada em troca, vou fazer isso para quê? Vou ajudar para quê?
Pois bem, os grandes espíritos só se tornaram grandes espíritos porque justamente praticaram o bem desinteressadamente, por puro amor, pelo desejo de auxiliar, pelo prazer, a gratidão, a alegria de fazer o bem, de aproveitar aquela oportunidade que está sendo oferecida a eles. Que nós possamos nos espelhar, então, nessa qualidade de querer servir sem esperar nada em troca. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Então, toda vez que eu conquisto uma capacidade um pouquinho melhor e que eu me coloco numa posição de superioridade, tentando mostrar para todo mundo aquela aquisição, ou aquela conquista, ou aquilo que fiz, ou que deixei de fazer, eu acabo perdendo todo o mérito quando fico ali me mostrando, me exibindo. E às vezes ainda humilhando as pessoas. Eu me sinto tão ofendida pela luz alheia, eu me sinto tão ofendida pela capacidade alheia, e na primeira oportunidade que tenho, humilho o meu semelhante. Isso não é ser um ser virtuoso. Infelizmente, isso é ser um ser orgulhoso. E estou utilizando-me deste orgulho que há em mim para humilhar o meu irmão semelhante. Isso não é virtude. Isso é falha moral. Este é um sentimento que precisa ser trabalhado, que precisa ser intensamente explorado no sentido de minimizar esse efeito. Quando nós somos orgulhosos, nós temos infelizmente, esse ímpeto de querer mostrar que somos melhores para todo mundo. Quanto mais eu me esforço por mostrar, mais eu demonstro a minha fragilidade moral. Mais eu mostro o quão frágil eu sou moralmente. E tem uma frase magnífica que nos é dito neste item do nosso Evangelho. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Quanto menos nós nos exibirmos diante das nossas conquistas evolutivas, ou melhor, se estamos nos exibindo, é porque não foi uma conquista evolutiva. Foi apenas uma máscara. Foi apenas um disfarce. E a gente sabe que os disfarces, eles não duram por muito tempo. Eu posso chegar aqui, falar bonito, representar alguém que não sou. Fazer isto magistralmente. Mas em algum momento, isso tudo vai por terra. Eu vou demonstrar verdadeiramente quem eu sou na minha essência. Porque ninguém consegue mentir o tempo inteiro. Eu posso tentar enganar as pessoas. Eu posso tentar enganar a mim mesma. Mas é só uma tentativa, porque nós não conseguimos manter a aparência o tempo inteiro. Em algum momento, nós vamos demonstrar quem somos. Existem várias formas de virtudes, nós tínhamos falado anteriormente, né? E ao longo das nossas existências, nós vamos desenvolvendo cada uma delas. Existem as virtudes, por exemplo, na nossa vida profissional. Aquela pessoa que se forma em determinada profissão e faz aquilo com maestria, é uma pessoa virtuosa na sua tarefa profissional. Ela tem uma capacidade
muito grande de fazer o que faz e faz aquilo maravilhosamente bem. Nas artes, existem criaturas que têm grandes virtudes na pintura, na música, em todas as artes, em todos os ramos das artes. A pessoa que cozinha maravilhosamente bem, ela tem a virtude de saber lidar com os ingredientes e de fazer destes ingredientes coisas maravilhosas. Mas nós estamos aqui para conversarmos principalmente sobre as virtudes morais. Essas que nós levaremos conosco, aliás, todas as virtudes permanecerão conosco, mas as que realmente farão toda a diferença nesse processo evolutivo será a virtude moral que nós conseguirmos conquistar. Cada nova encarnação, cada nova experiência, cada situação que surge na nossa vida, cada problema, cada dificuldade, cada adversidade, cada novo desafio, tudo isso nos leva a descortinar coisas e a desenvolvermos um certo saber. Através das experiências, vai despertando em nós conhecimentos. Nós vamos aprendendo a lidar com as coisas conforme elas surgem na vida da gente. Se nós formos parar para pensar na nossa vida, na nossa existência, quando nós éramos adolescentes, nós vamos ter a certeza que o nosso comportamento e as nossas atitudes diante da vida, diante das pessoas, diante do mundo, o nosso comportamento era um. Hoje, que já temos uma certa maturidade, uma certa vivência, já vivemos determinadas experiências, nós não conseguimos conceber atitudes que tínhamos na adolescência, porque aquilo não cabe mais. Porque hoje nós temos uma certa capacidade do saber em cima daquelas situações que foram surgindo ao longo da nossa vida. Assim somos nós, espíritos imortais. Em vidas passadas, nós tivemos determinados comportamentos, dos quais, nessa vida, nós não iremos repetir. Por quê? Porque já desenvolvemos o saber através da experiência. Nós já conseguimos hoje determinar que, embora seja uma coisa inconsciente, porque nós não lembramos do passado, mas são conquistas espirituais, são conquistas morais que estão dentro de nós, que estão na nossa alma. São aquisições espirituais que demonstram que nós já conseguimos desenvolver determinadas virtudes de lá para cá, nessa vida, dali da infância até aqui. Nós não somos os mesmos que nós éramos na nossa infância. Nós já conseguimos desenvolver muita coisa nesta vida. Por mais que muitas vezes a gente olhe para trás e perceba: puxa, parece que a minha vida não andou, parece que não evolui, parece que não cresci. Ou a gente olha para o semelhante, né? Nossa, aquela pessoa não cresce, não evolui. Sim, todos nós evoluímos, todos nós crescemos. Porque as situações que chegam à vida de cada um de nós surgem justamente para que esse aprendizado se faça. E toda virtude desenvolvida em nós exige um determinado saber. Não existe uma única virtude que nós tenhamos desenvolvida em nós se não desenvolvemos o saber. Mas tem uma questão muito importante dentro desse processo, que é a vontade. É preciso tenhamos vontade. Vontade de fazer as coisas acontecerem. Vontade de fazer
o desenvolvimento desta ou daquela capacidade em nós. Vontade de conquistar determinada aquisição moral. Vamos deixar para o outro? Vamos deixar para a próxima encarnação? Talvez no próximo fim de ano, quando eu fizer aquele levantamento ali, o que eu posso melhorar, talvez lá eu pense nisso. Não, é agora. Não devemos deixar para depois. Por quê? Vamos ver o que o Emmanuel nos diz e a gente vai saber por quê. Na construção da virtude, o nome do texto. Toleras descabidas injúrias e calas a justificação, que te prende da boca, esperando a preço de lágrimas, que o tempo te mostre isenção de culpa. No entanto, por isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes aprimorar-te da felicidade alheia através do pleno domínio do lar de outrem. À custa do infortúnio de alguém, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro, com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistastes, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos, mas consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas, nobremente cumpridas, e prossegues em atividade laboriosa, no progresso e na paz de todos. Quase sempre, com o desgaste acelerado das próprias forças, entretanto, neste abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes, que te clarearão o grande futuro sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem, quando as vantagens humanas te sorriam com prejuízos para os outros. Prefere o sacrifício das mais belas aspirações, com autoridade suficiente para a censura. Semeia a benevolência onde estiveres, retendo a possibilidade de descanso. Abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu por si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Ou seja, esse texto do Emmanuel traz vários aspectos para reflexão. Vida futura. Estamos aqui trabalhando um plantio. Estamos aqui semeando. Nossa vida verdadeira é a vida futura. É a vida na espiritualidade. Estamos aqui labutando, trabalhando. Não vejamos a nossa existência como sendo resumida a estes momentos presentes, a esta existência atual, mas como algo muito maior que isso, que transcende o tempo, que transcende a existência, que transcende a própria vida. A vida imortal nos deve mover em busca do nosso aprimoramento. Saibamos, temos um potencial muito grande, gigantesco,
enorme, imenso. Todos podemos. E como foi dito no início da nossa tarefa, as oportunidades batem à nossa porta o tempo inteiro. Deus jamais deixou um de nós sequer, nenhum dos seus filhos, passar uma vida de forma inútil, sem possibilidade de progresso, de evolução e de crescimento. Ele oportuniza de inúmeras formas. E se nós pensamos que porque estamos labutando apenas dentro do nosso ambiente doméstico, porque não temos neste momento a possibilidade de sairmos a fazer grandes coisas no mundo pelos nossos semelhantes, saibamos, talvez a nossa tarefa neste momento seja justamente amar o próximo mais próximo. Seja justamente aprender a conhecer melhor aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela mãe, aquele irmão, aquelas pessoas que estão sob nosso teto. Talvez a grande tarefa dessa existência seja essa. E ali seja a grande oportunidade de evolução nessa vida atual. E nós deixamos de fazer às vezes, porque estamos com o nosso foco lá fora. Ah, mas eu precisava ir distribuir a quem tinha. Ah, mas eu precisava ir fazer aquilo. Ah, mas eu precisava ter feito tal coisa. Não. Vamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Somos uma usina em potencial. Labutamos conforme a possibilidade que Deus nos dá. Façamos, sim, as oportunidades surgirem. Mas quando as coisas estão ali, presentes, se apresentando para nós, que nós tenhamos sensibilidade para percebermos. Um excelente instrumento para desenvolvermos essa capacidade de percepção. A prece, a oração. Conversarmos com Deus. Conversarmos com o nosso anjo de guarda. Conversarmos com os nossos amigos espirituais. E eles nos inspirarão. E eles nos auxiliarão. Porque sempre que estivermos nos propondo a fazer o bem, a desenvolver esse processo evolutivo em nós, a espiritualidade estará conosco. Sempre. Nunca estaremos sós quando o propósito da nossa existência for evolução. Deus jamais nos abandona. Jesus jamais nos deixa a sós. Mas nós precisamos fazer este movimento. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos confiar, ter fé, acreditar que a nossa vida, a vida atual, é sim grande possibilidade de construção de virtudes. Só depende de nós. Só depende de cada um de nós. Buscarmos o desenvolvimento de todas elas que estão em nós, que fazem parte do nosso ser. E se ainda não, venhamos a descobrir essa sementinha que está aí dentro. E vamos regar, e vamos cultivar, e ela irá florescer. E seremos sempre luz, luz no mundo, luz colaborando com a obra do Pai. Meus queridos e amados irmãos, muito obrigada pela paciência de todos. Este era o nosso recado, que possamos manter a nossa reflexão lendo o capítulo 17 do nosso Evangelho, que é maravilhoso. Recomendo. Muito obrigada a todos. Aline. Obrigada, Rejane. Possamos então refletir sobre as nossas virtudes, sobre as possibilidades que temos então de aprimorar as nossas virtudes. Todos os dias, a todo momento, temos essas possibilidades.
Chegou então o momento de nós recebermos o passe. Eu convido a todos que me acompanhem na prece que se concentrem, porque sabemos da importância da nossa fé e de estarmos conectados com a espiritualidade. Então, vamos fazer a nossa prece e nos concentrar. Agradecemos, Senhor da vida, agradecemos a Jesus e essa espiritualidade que está presente ao lado de cada um de nós, despejando fluidos de saúde, de paz, de serenidade, de renovação, de bom ânimo. Que possamos manter esse sentimento de alívio e de alegria por bastante tempo. E que todos aqueles que se aproximarem de nós possam também levar esse sentimento e essa alegria que vem de Jesus. Gratos que somos, agradecemos por essa tarde, por esses esclarecimentos e por este bendito passe. Assim seja. Agradecemos então a atenção de todos. Até o próximo encontro com as bênçãos de Deus.